Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Cidade FM ligada em você, 10h04, bom dia pra você na sintonia da cidade. Excelente quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Pedindo licença pra você que tá em casa, que tava curtindo aí a nossa programação musical pra falarmos de saúde, falarmos de prevenção. Bruno, tudo bem, Bruno? Tudo ótimo, Dani. E Bruno, você, menina? Bem, já estamos aqui, Bruno, no Estúdio 2, junto com o Dr. Bastos, para falarmos de saúde. E agora, vou até baixar um pouquinho o canal aqui da trilha, porque o assunto é sério, né? E eu quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Bastos nesta quinta-feira, primeira quinta-feira de Novembro Azul, Dr. Bastos. Olá, Dani, bom dia, Bruno. Bom dia, doutor. Bom dia, cidade. Bom dia a todos os ouvintes da nossa grande audiência. Mais uma quinta-feira aqui com o nosso Saúde Cidade. E como você disse, né, Dani, falar um pouquinho de saúde, dar uma pausa aí, que as pessoas com a música possam agora ouvir um pouquinho, né? Alguma coisa de saúde e manter sempre a sua saúde em dia, não é isso, Dani? Com certeza. 10h05, Saúde Cidade tem um oferecimento de Oncoitu e Biolabor. Gente, como eu disse, novembro, campanha Novembro Azul, responsável pela conscientização do câncer de próstata, doença cometida aos homens, que surgiu essa campanha, para quem não sabe, em 1999 na Austrália, com um grupo de amigos que decidiram deixar o bigode crescer a fim de chamar a atenção para a saúde masculina, né? Que até então era bem deixada de lado na realidade, né? E olha só, a gente tem que falar sobre os dados, né, doutor? Câncer de próstata, segundo dados estatísticos divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer, cerca de 13 mil homens morrem anualmente de câncer de próstata no Brasil. Então, assim, são dados alarmantes. E hoje, especificamente, né, Bruno, a gente vai falar não só do câncer de próstata, mas também de todas as doenças que acometem os homens, né? A gente sabe, claro, que também podem acontecer com as mulheres, mas é mais comum nos homens. Então eu queria que o doutor falasse com a gente. Eu acho que assim, o principal, claro, né, o câncer de próstata, só os homens, doenças cardiovasculares, o tabagismo, obesidade, cirrose, né? Então assim, são doenças que mais acometem os homens. Eu queria que o doutor Bastos fizesse um apanhado geral sobre essas doenças. É verdade, Dani, Bruno. Novembro, né? Como você disse aí, já há 22 anos existe essa campanha do Novembro Azul e tudo começou em relação ao câncer de próstata ou devido à grande incidência, né, do câncer de próstata, né? Que você citou aí, a gente sabe que é uma causa de morte entre os homens de 28,6% da população masculina que é acometida por câncer, é o câncer de próstata, então é o câncer mais comum entre os homens e por isso essa campanha surgiu para que houvesse uma reflexão, uma conscientização dos homens, assim como o Outubro Rosa para as mulheres em relação ao câncer de mama, devido a ser o câncer mais comum nas mulheres, nos homens o câncer de próstata, e por isso o Novembro Azul está aí para chamar a atenção. E como você disse, Dani, com o tempo passando, essa campanha foi se estendendo a não só o câncer de próstata, mas que fosse também assim a saúde do homem, né? Isso, um mês dedicado a isso, o né? mês de novembro ficou dedicado à saúde do homem. Então, além do câncer de próstata, existem outros tipos de problemas da parte masculina, que é muito importante, principalmente dentro do ramo da urologia, né, que é o problema da disfunção erétil, o problema da disfunção hormonal. Os homens passam por problemas durante a vida. Câncer de testículo também, né, doutor? Câncer de testículo. Enfim, existe uma série de problemas urológicos que é bom a gente chamar a atenção para que o homem faça a sua prevenção.
E que Bruno, procure o médico pelo menos uma vez por ano, né? Para que possa realizar seus exames preventivos. E aí vai envolver todos os outros problemas, né? O pulmão, né? O fígado, porque a gente sabe que é assim, né? Na natureza, o sexo masculino, embora hoje em dia as mulheres tenham avançado também nessa parte, mas o homem, a maioria dos tabagistas são homens, a maioria dos etilistas são homens, e isso leva a todos os problemas do pulmão, da cirrose hepática, o fígado, né? Acaba cometendo aí mais os homens, embora não é uma exclusividade dos homens. As mulheres hoje em dia têm desenvolvido também esses problemas. Bruno e Dr. Bastos, vocês sabiam que com a pandemia caiu muito o número de exames para a prevenção do câncer de próstata? Então, é um fator aí, né, doutor, que agrava ainda mais toda essa situação. Né, Bruno? Doutor? Exato. Exatamente. O problema da pandemia acabou trazendo diversas consequências, né? Nós estamos aí, vai completar 2 anos, no início do ano de 2022, que nós estamos com essa pandemia aí, que infelizmente provocou um transtorno na vida de todo mundo. E houve realmente uma diminuição, não só nos exames preventivos em relação ao câncer de próstata, mas no geral. As pessoas diminuíram a ida ao médico nos seus exames de rotina preventivos, e incluindo o homem e a mulher na sua prevenção também. Isso houve uma queda realmente de percentual importante nessa redução. A gente espera que agora, com a pandemia perdendo força, né, e já praticamente estando controlada, é o que parece, a gente não pode afirmar que isso não pode ter uma recaída, mas o que parece é que está havendo um controle com a vacina, atingindo 70% praticamente da população já que teve acesso à vacina. É um número que se esperava, expressivo, que pode trazer aí a diminuição da força da pandemia e que as pessoas aí sim voltem a procurar a sua vida, a sua rotina, né, normal, inclusive com os exames preventivos para o homem e a mulher. Tem pergunta, Bruno? Tenho sim. A gente vê vários casos, né, doutor, de que o câncer de próstata é descoberto através de alguns exames de forma precoce e outros casos de forma tardia. Então, essa doença é considerada uma doença silenciosa? Sim, como quase todos os cânceres, né, Bruno? O câncer de próstata, assim como o câncer de mama, o câncer de pulmão, todos os tipos de câncer que a gente é acometido, quando eles inicia, né, bem no início, que é o ideal que a gente detecte ele, bem no início, porque aí tem cura. A gente já sabe que os tipos de cânceres detectados no início, a gente consegue atingir a cura. Eles são silenciosos, o grande problema é esse. A gente não tem sintomas no início. Quando o câncer de próstata inicia, que é aquele pontinho lá do tamanho menor do que uma ervilha, uma coisa ínfima, a gente sabe que naquele momento não vai dar sintoma nenhum ao homem. E por isso a gente pede que as pessoas procurem fazer os exames preventivos, porque você pode detectar pelos exames no início o câncer, onde vai ser retirado, feito o tratamento adequado e você atinge a cura. Ele não consegue ainda se expandir. E quando, como você disse, quando a gente detecta assim, por sintomas, normalmente o câncer já está avançado, enraizado, como se diz na gíria, e já provocando metástase, já atingindo outros órgãos à distância. E aí sim, já não se tem mais muito o que fazer e não tem possibilidades de cura, né? A gente sabe muito bem disso, que a gente vê os casos aí de pessoas conhecidas que quando descobrem numa fase avançada, infelizmente, sim, é questão de tempo. Só para complementar, doutor, sendo assim, além dos exames, né, qual a maneira de se prevenir contra, né, essa doença do câncer de próstata?
O principal são os exames, né? A visita periódica ao médico para fazer o exame clínico, o Com exame que idade, laboratorial. doutor, já tem que fazer? Os homens já têm que procurar isso? É preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia a partir dos 45 anos. Esse é um protocolo, né? Todos os homens, a partir dos 45 anos, procurar o urologista, no caso, que é o especialista no assunto. Mas se o pai teve, o avô Isso, eu ia falar. teve... Casos em que na família a pessoa teve o pai ou o avô tiveram câncer de próstata, essa idade pode cair para os 40. Então, já a partir dos 40, já inicia-se a investigação. O Bruno perguntou, além dessa investigação dos exames, o que pode ser feito? O que naturalmente a gente recomenda, Bruno, para todos os tipos de câncer? Evitar excesso de álcool, de fumo, você fazer atividades físicas, evitar a obesidade, né? Tudo isso, ou seja, você levar uma vida normal, uma vida assim saudável do ponto de vista de atividades físicas, dieta, e não usar fatores que podem acabar colaborando para desenvolver o câncer, isso vai ajudar. Isso seria um método preventivo. Por quê? A genética está ali. Você nasce com a genética do pai ou avô que tiveram câncer de próstata, você já tem na sua genética uma probabilidade de desenvolver. Mas isso, gente, não é 100%. Nem toda pessoa que o pai teve, ela vai ter o câncer de próstata. É uma probabilidade, é um dos fatores predisponentes. Você tem grandes chances de desenvolver, mas nem sempre você vai desenvolver. Pode você ter tido pai ou avô com câncer e você não ter. E isso pode ser também de acordo com o tipo de vida seu hábito saudável, e você tem o gene, mas não desenvolve. Então, tudo isso existe como, vamos dizer assim, uma preocupação da ciência médica. A gente, tudo não tem, a medicina não é exata, né? Não é matemático. Então, a gente não tem assim, a certeza de nada. Mas a gente tem dados estatísticos, fatores que ajudam na predisposição e ajudam na prevenção. Bom, eu acho que, né, os homens, o problema maior de fazer o exame é que eles fazem o de sangue e depois não retornam para fazer o de toque. Então existe muito tabu. Pode falar que não, mas o homem deixa no limite do negócio para poder correr atrás. Exatamente, isso que né, eu ia comentar. Bruno? Então, assim, desagradável, deve ser muito desagradável, né? Nós mulheres também fazemos exames de prevenção. É desagradável, total. E então, esse é o maior problema. Faz de sangue, de repente de sangue não deu nada, né, doutor? Tá tudo normal. Mas é necessário fazer o de toque, né, doutor? Muita gente faz essa pergunta, Dani. Muitos homens vão ao meu consultório, ao posto de saúde, e me perguntam, doutor, é suficiente eu fazer o exame de sangue, que é o PSA, o antígeno prostático, que é um exame que você dosa o antígeno da próstata. E aí muitos homens perguntam isso, é suficiente esse exame? Eu fazendo isso todo ano, estarei me prevenindo? É importante a gente deixar claro, a Sociedade Brasileira de Urologia e os urologistas recomendam e afirmam, não é suficiente só o exame de sangue, como você falou, Dani. Não adianta ficar fazendo só o exame de sangue. Existem casos que o exame de sangue está dentro da faixa normal e a pessoa já tem o câncer de próstata. Isso detectado por outros exames. Por isso que é um conjunto. O PSA, ele é um marcador, é um indicador, ele é um exame complementar. É extremamente importante, é fundamental que o homem visite o urologista uma vez por ano. O exame clínico de toque, ele é fundamental, junto com esse exame de sangue que o urologista vai pedir, e às vezes ele até pede um ultrassom de próstata, quando ele tem dúvida, pede um exame de imagem da próstata. Então, existem outros exames que complementam. É tudo um conjunto. O urologista precisa da visita do homem lá, do paciente lá, para ele investigar e ele dar realmente ali o veredito dele. Só o médico tocando mesmo, né, sentindo para ver se está aumentada ou não a próstata, para saber, né, doutor, dar um diagnóstico preciso. Gente, 10h18 agora,
Daqui a pouco a gente volta, um breve intervalo. Falamos aqui sobre câncer de próstata, sobre o exame preventivo. Vamos falar também sobre problemas cardiovasculares, né? O problema da obesidade, do tabagismo, cirrose, né? Problemas de câncer de pulmão. Todos esses problemas que acometem mais os homens. É muito importante que neste mês de novembro a gente se conscientize e saiba mais sobre. Você, mulher que está ouvindo aí a nossa programação, né, Bruno? Fique atento. Por favor. Para depois falar pro marido, olha, eu vi isso na rádio, Dr. Basso falou isso, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a mulher puxa a orelha, a mulher leva realmente o marido, o homem, né, pro médico, né, Bruno? Exatamente. Então, você que é casado, você que tem namorado, é noivo, enfim, a saúde é importante. Quebre esse orgulho, quebre esse tabu aí, homem. A sua saúde é mais importante do que o seu orgulho. Então, a gente tem que quebrar esse tabu aí e realmente se cuidar. É verdade. 986630097. Você está ouvindo Saúde Cidade com Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Cidade FM ligada em você 10h20. É o Saúde Cidade para você, edição ao vivo com o Dr. Bastos, médico, infectologista, nutrólogo, falando da saúde do homem. Dr. Bastos, e claro, Novembro Azul só começando e essa conscientização importante, né, doutor? É verdade, é muito importante que a gente passe aqui o mês de novembro, todas as quintas-feiras, relembrando ao homem e também à mulher, aquela companheira que vai incentivar o homem a ir ao médico, a procurar o médico para fazer os seus exames. Não, também, gente, não vamos ficar só falando aqui do câncer de próstata, né? É como você disse, tem os outros probleminhas, né? Tem. O homem, a partir dos 40 anos, ele se aproxima da andropausa, né? É importante fazer um exame dos hormônios, né? Bacana, Da verdade. testosterona, que diminui massa muscular, diminui força muscular, diminui potência sexual. Tudo isso aí é importante. A disfunção erétil é um problema hoje em dia também que traz constrangimento ao homem de procurar o médico. Sim. E é um fato muito comum, né? 2 problemas muito comuns hoje em dia e muitos homens ficam acanhados, não vão ao médico, não procuram ajuda, que é a disfunção erétil e a ejaculação precoce. Isso também é importante deixar claro aqui, gente, que às vezes é um problema psicológico, às vezes é um problema de uma baixa hormonal, às vezes é um problema que é fácil de resolver e nada como uma visita ao urologista para ele ajudar nesse ponto aí. Mas acho que esse círculo vicioso do problema maior, né, da saúde do homem, eu acho que é assim, a gente tem uma visão, às vezes, do homem, aquele homem que é sedentário, obeso, né, que faz aquele churrasquinho gorduroso, que toma aquelas 5 caixas de cerveja, né, Bruno? Exatamente. Então, Pois é. não é isso? Que pratica aquele futebolzinho, aquela peladinha só no domingo, que não vai fazer o exame do coração para ver se tá legal. Então, é mais ou menos... Esse é um, né, doutor? É um grupo de verdade. situações. Além do exame de próstata preventivo e o exame da parte urológica, tem os exames cardiovasculares, que a gente sabe também que uma das maiores causas de mortes súbitas são os problemas cardiovasculares, né? E os homens são a maioria. E isso também é falta de quê? De uma prevenção, né? Um exame, um eletrocardiograma, um teste ergométrico, que é o teste da esteira, pode indicar um problema ali que solucionável, que a pessoa pode acabar resolvendo e não chegando ao ponto de ter uma doença cardiovascular, como o infarto, o derrame e outras, né? Essa vida saudável, entre aspas, que os homens levam, né? O futebol do final de semana, a caixinha de cerveja, o cigarrinho, o churrasquinho, o cigarrinho, o sedentarismo, a obesidade, tudo isso são fatores de risco, não só para o câncer, mas para as doenças cardiovasculares, pulmonares, renais e etc. Então é muito importante que os homens, assim como as mulheres, que as mulheres são mais precavidas. Elas procuram médico, fazem seus exames preventivos com mais intensidade que os homens. Não é ainda o número ideal, mas mais do que os homens. Os homens são mais difíceis de procurar
vamos dizer assim, exames preventivos. O homem só vai quando a casa caiu ou quando a situação está ruim mesmo. E a gente ouve isso no consultório. Verdade. Às vezes entra um homem lá, a gente vê que ele entrou saudável, assim, e pergunta, tá tudo bem? Ele fala, não, tá tudo bem. A gente pergunta, qual o motivo que você veio aqui hoje, né, numa visita ao médico? A minha mulher mandou. Eles falam logo assim, a mulher mandou ele lá. Eu falei, mas por quê? Não sei, ela mandou vir aqui para fazer alguns exames. Então, os que vão, a mulher engraçado. que mandou, não parte deles, né? Parece cômico, gente, mas é verdade. Isso acontece muito dentro dos consultórios e clínicas aí. Todos os médicos devem ouvir isso aí. Minha mulher pediu para vir aqui. Quando não vai junto com a mulher. Quando ela não interrompe ali e fala, não, doutor, ele não fez isso, ele não fez isso. Quando ela não vai junto, senta atrás assim e ela já começa a cobrar. Então isso acontece, mas está certo. Eu acho que é um fator importante para fazer o homem ir até o médico, procurar os seus exames de rotina preventiva. Bruno, tem pergunta? Pois é, não exatamente uma pergunta, né? A gente sabe que, como a gente comentou agora há pouco, que o homem em si ele já é orgulhoso. Né? Ele não admite, às vezes ele sabe, ele reconhece que alguma coisa não tá legal, não tá no normal, mas ele mesmo assim é teimoso, não procura uma ajuda, não procura um médico. Ele acha que vai passar sozinho o sintoma. Exatamente, então às vezes, não vou fazer o exame de toque, não vou fazer, não vou no cardiologista. Num cardiologista. Aí é onde entra a possibilidade de um negócio se agravar e dificilmente salvar a sua própria vida. Aí a casa caiu, como o Dr. Bastos disse. A casa caiu. Confesso que eu, como homem, sou um pouco orgulhoso, mas acho que a minha saúde importa muito mais. Eu puxei meu pai, que é teimoso também, bastante teimoso, já passou por situações do tipo e com muita insistência, né, dos filhos, da esposa, vai fazer um exame, vai buscar uma ajuda e saber o que acontece. Mas, para quebrar tabu hoje em dia é complicado, né, doutor? Qual a dica que o senhor dá como médico? A gente sabe que não é tão simples assim. O senhor, como doutor, é que santo de casa não faz milagre. Não é verdade? Não, isso é verdade. O que fazer quando o homem é tão teimoso ao ponto de não querer procurar ajuda? Não tem muito o que fazer. É bem difícil, é bem complicado. Tem que querer também. Tem que querer. Se o homem não quiser, a mulher fala, a família fala, os amigos falam, mas se o homem não quiser procurar ajuda, não tem como levar ele à força, amarrado, dopar ele, levar ele dopado, não tem jeito. Infelizmente, o homem precisa entender, precisa haver um diálogo, precisa haver uma conversa e ele entender que é necessário. Foi como você falou no início, Bruno, as doenças, não só o câncer, são silenciosas. Tudo que é tipo de problema que a gente tem no início é muito silencioso, não dá sintoma. Quantos homens eu pego no consultório que vão lá, entram bem e falam que vieram fazer um exame de rotina periódico. Quando chegam os exames, tá o colesterol alto, os triglicéridos altos, diabético e não sabia que era diabético. E aí eu pergunto, você não está sentindo nada? Ele fala, nada, doutor, estou tranquilo, estou me sentindo bem. E está tudo alteradíssimo. Que perigo, né? Não é alterado pouco, não. Eu outro dia atendi um homem, ele estava com a taxa de glicose dele, de diabetes dele, 400. O normal é 100. Estava 400 a diabetes dele, ele não toma remédio, ele não trata, não sabia nem que tinha e estava sentindo-se bem. E convivendo com uma taxa de glicose, diabetes a 400. Olha onde ia parar isso a hora que explodisse. Ainda bem que ele foi. E aí a gente já medicou, ele já voltou 2 meses depois, já reduziu tudo. Normal. Reduziu tudo. Imagina se ele não fosse. A hora que essa diabetes estourasse, já ia ser uma coisa provavelmente até fatal. E que com quantas pessoas não acontece isso, né? Sabe o que eu percebo? Os homens mais jovens, eles têm um pouco mais de consciência da importância da saúde. As pessoas um pouco mais velhas têm essa coisa mesmo de não tenho tempo, eu trabalho muito, não tenho tempo de ir no médico, não sei o quê. A gente percebe muito isso, né? Os homens, os chefes de família, né, doutor? Então, a gente percebe que não tenho tempo, tenho que trabalhar, né, Bruno? Acho que seu pai também é um pouco assim, né? Sim. E quando vão ao médico é porque o negócio já chegou num estágio ali, né, doutor? É verdade. Então, é importante, tudo isso que a gente está falando aqui, você que está nos ouvindo, prestar bastante atenção, que isso acontece muito. E a gente tem que ter um tempo para tratar da nossa saúde. Por isso que nós profissionais, a gente acaba até valorizando muito uma queixa de um homem, né? Quando um homem vai e está se queixando é que a coisa não está boa. Realmente, normalmente ele não vai. E ele sente alguma coisinha, ele foge, também não vai. Quando ele chega aí, é que o negócio já está meio
né? A situação não está muito boa. Doutor, tem uma pergunta aqui, vamos abrir para o ouvinte? Doutor Bastos, bom dia. Eu sou Ana, aqui do Parque do Varvito, e gostaria de saber se o aumento do testículo pode se desenvolver um câncer de testículos. É que o pai da minha filha, há mais de anos, ele está com o aumento no testículos. E ele vai no médico e o médico diz que é água no saco. Eu não sei não, porque está só aumentando só. E é isso, doutor. Se eu puder esclarecer a minha dúvida, eu agradeço. Obrigada, Ana, doutor. Obrigada, gente. A gente que agradece, Ana. E aí, doutor? Oi, Ana, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Ana, realmente o que você falou, é difícil a gente afirmar que pode se tornar um câncer. Ainda mais que ele já foi no médico, o médico já examinou e já deu o diagnóstico da água na bolsa escrotal, que é chamado hidrocele, né? É quando você tem um aumento de líquido dentro da bolsa escrotal, né? E o testículo em si, de repente, não está aumentado. Você se referiu ao aumento da bolsa escrotal. Esse aumento pode ser líquido ali. E aí por diversos problemas, que aí o médico vai investigar. Agora, dizer que pode se tornar um câncer, é difícil a gente afirmar isso, né? Normalmente existem problemas na bolsa escrotal, nos testículos, que é uma inflamação do testículo chamado orquite, pode ser só uma inflamação por problemas circulatórios, e esse problema também da hidrocele pode ser por varicocele, que são varizes na bolsa escrotal, pode acabar trazendo uma formação de líquido ali, e outras causas que a gente não tem como saber aqui, precisa fazer exames, enfim. Mas se ele já tem isso há um bom tempo, não deve ser nada grave a ponto de ser um câncer, porque o médico até já explicou que é líquido lá, né, água, que é a hidrocele. Mas seria ideal ele acompanhar isso com o urologista, voltar, fazer uma consulta, não deixar isso de lado, não. Doutor, tem uma outra pergunta aqui, a pessoa não quer se identificar, mas ele quer que o senhor responda. Sangue na urina e sangue ao ejacular, é necessário buscar ajuda médica e fazer exames? Sim, com certeza. Quando a gente vê a presença de sangue em algum local que não é para ter, né, seria um sangramento ali, tem alguma coisa errada, né? Ainda mais se for recorrente. Quando é uma vez só, pode ser um vasinho que tenha estourado, mas assim, quando o negócio continua, e no caso, sangue na urina e no sêmen, quando a pessoa ejacula, então é algum problema que pode ser no trajeto do canal, pode ser na próstata, pode ser em algum local ali. Tem que investigar, sim. Pode ser um câncer de próstata? Pode ser um câncer de próstata, pode ser outra coisa também que não câncer, mas é importante investigar. Presença de sangue na urina, nas fezes, no sêmen, em qualquer tipo de secreção do nosso corpo, apareceu sangue, é importante investigar. Algo está acontecendo ali que está sangrando, está se tendo algum tipo de hemorragia. Acabou. 10h33. Bruno e Dr. Bastos, uma questão também que a gente tem que... não tem como a gente deixar, né, passar despercebido. A gente sabe que não é todo mundo que vai conseguir ter um acesso a um exame, né? Um exame de próstata, conseguir... Hoje em dia a gente sabe como funciona, né, a nossa saúde. Você às vezes fica meses e meses esperando, né, doutor, para conseguir fazer um exame de toque, um exame de sangue, simplesmente. Então, a gente sabe que no nosso estado de São Paulo, ainda que a gente é um pouco privilegiado, né? Mas, assim, a gente sabe que isso é uma questão, né, doutor? Que muitas vezes também demora-se tanto, né, que às vezes quando chegou já aconteceu coisas piores, né? Mas o grande alento aí é que os exames preventivos não são urgentes, né? Eles precisam ser feitos. Não precisa ser hoje, amanhã, semana que vem. Nem que você vá ao médico e vai marcar, só tem consulta para daqui a 3 meses.
não tem problema. O importante é marcar e ir, porque é uma prevenção, né? Então, como você falou, aqui no nosso estado, no nosso município, graças a Deus a espera não é muito longa, não. Quem tem plano de saúde, algum convênio, você vai, às vezes, um mês, no máximo, você consegue uma consulta com o urologista. No caso do SUS, você vai passar por um clínico, o clínico vai te pedir os exames ou, se necessário, encaminhar para o urologista. Eu trabalho nas unidades básicas de saúde da cidade. Não está demorando tanto assim, não, gente. Que bom. Existe uma certa, vamos dizer assim, hoje em dia... Rapidez. Mais rapidez. Não de ter amanhã o exame, mas a coisa não está demorando tanto, não. Está andando bem, fluindo bem. Dependendo da especialidade, 1 mês, outras 2 meses, mas não está passando muito disso, não. E como é exame preventivo, a gente pode agendar com calma, se esperar 1 mês, não tem problema. Quando é necessário, você passa por um clínico e o clínico detecta uma urgência, como o caso do sangue, a gente escreve na guia urgência e ele é encaixado na mesma semana. Então isso, no SUS eu estou falando. Tá. Então não tem tanto problema hoje em dia, pelo menos aqui no nosso estado, no nosso município. Perfeito, Bruno. É isso. Fechamos o Saúde Cidade. Fechamos. Um assunto vasto, inclusive, Nossa, né? Mas já deu para esclarecer bem aí. Não é botando medo nos homens, não, mas é que é importante a gente tomar essas precauções. Você que é homem, sua saúde é importante. Então, se sente algo diferente aí, amigão, não espera a coisa se complicar, não. É verdade. Doutora, agradeço. Novembro Azul só começando e a gente vai falar muito aqui sobre saúde do homem. Vamos falar também da questão hormonal, que o senhor comentou também, né? Passou um pouco a limpo, mas a gente tem muita coisa ainda para abordar sobre a saúde masculina. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, Dani. Obrigado, Bruno. Abraço para vocês. Bom dia a todos. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência, obrigado pelas participações e desejo a todos uma excelente quinta-feira. Ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Grande abraço, até quinta. Obrigada, doutora. Obrigado. Até a próxima quinta-feira. Bruno, a gente continua, tá? Beleza. E a gente vem chegando com muitas fofoquinhas, né, Combinado. Bruno? Vamos lá. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema.